Amém? Louvado seja Deus. Deus, Ele é bom e Ele cuida de nós. Ele não deixa de cuidar do povo dele. E o Senhor, Ele cuida dos detalhes, né? O Pai, Ele é um Pai zeloso para com a minha e para com a tua vida, em nome de Jesus. Podemos assentar em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Abra comigo a palavra do Senhor em 1 Samuel, que é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E vamos ver o que o Senhor tem para mim e para você nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 1 Samuel, capítulo 1. Que diz assim: Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramatais em Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf e Frateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E a sua competidora, excessivamente, a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a mão. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Porque não comes? E porque está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E botou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, e ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ali teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Glória a Deus.
Eu acho algo interessante, é uma palavra que eu amo, de ver o propósito de Deus que o Senhor tem na vida daquela mulher. Teve. E não é diferente no dia de hoje. Não é diferente no dia de hoje. Aqui o Senhor, ele teve um propósito na vida daquela mulher, e um propósito lindo, só que nesse propósito, nesse processo, foi dolorido. Não foi fácil. Não foi. Mas olha só que interessante, quando fala ali daquele homem, né, do cuidado que ele tinha para com Ana, do zelo que ele tinha para com Ana. Então, de tudo, mesmo assim que o Senhor, porque a palavra diz que o Senhor cerrou a madre de Ana. Não, eu creio que assim ela já não nasceu com a madre cerrada. O Senhor cerrou a madre dela. Por quê? Porque o Senhor já tinha um propósito com ela. Louvado seja Deus. Muitas vezes o Senhor, ele coloca nas nossas vidas alguns projetos, alguns propósitos, e muitas vezes nós não entendemos. Porque no momento nós ficamos inquietos, né? Nós começamos a buscar direções, nós começamos o quê? Às vezes até murmurar e falar: Senhor, por que esse processo? Por que essa situação? Por que isso me sobreveio? O porquê? Mas por causa do quê? Do propósito do Senhor. E eu quero falar nessa noite, desde já para você: Deus não deixa ninguém sem uma resposta. No momento que você abre na Rasubianai, Deconda, Labassubrianai, o teu coração e coloca diante do Senhor, sem medo, mas sim com o coração voltado ao Senhor, o Senhor, ele tem o prazer de te ouvir. Só que o Senhor, ele não vem antes e nem depois. O Senhor, ele vem na hora certa, no momento certo. Se a vontade do teu coração estiver alinhado com a vontade do Senhor, o Senhor, ele começa a trabalhar, e pode ter certeza que o Senhor, ele vai conceder aquilo que está alinhado ao coração dele. Mas aquilo que está alinhado no coração teu, que está alinhado no coração de Deus, o Senhor é Deus de propósito, nada é em vão. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui o Senhor, ele cerrou a madre desta mulher. Porém, eu acho muito engraçado que Ana, ela, como que eu posso dizer? Ela passou aquele processo, mas ela passou calada, sem murmurar. Mas ela tinha certeza aonde ela podia estar. Porque a palavra diz que todos os anos eles subiam para adorar a Deus. Todos os anos subiam para adorar a Deus. E eu falo muito, amado, que coisa melhor é curar coração ferido no altar. Coisa melhor é curar aflição no altar. Porque você pode ter certeza que o Senhor, ele vem com a mão poderosa dele, vem com bálsamo curando o coração. Você adentrou aqui nesta noite, eu não sei como que você adentrou. Eu não conheço a tua vida. Mas um Deus Todo-Poderoso, ele conhece a tua vida e ele conhece o teu coração. Ele sonda e ele sabe qual é a tua necessidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui esse homem, ele tinha as duas mulheres, Penina e Ana. Ana, o significado é graça. Penina, preciosa. Olha só. E Ana, você vê que Ana, quando ela subia lá para adorar o Senhor, ela ia quietinha. Penina gostava de pirraçar ela, de afrontar ela, de tirar ela, bem dizer, vamos falar da fiação, né? Gostava de esnobar ela, aleluia. Gostava o quê? De zombar dela. Gostava de desmerecer ela. Por quê? Porque Penina tinha filho, Ana não tinha. Então, ela pegava esse ponto fraco de Ana para o quê? Para fazer desdém dela. Mas, o Senhor,
Ele está no controle de tudo e Ele não foge de nada. Da minha vida e da tua vida. Não importa muitas vezes que tem se levantado, com a afronto de desdém que tem se levantado contra a tua ou contra a minha vida, o Senhor, Ele está no controle de tudo. Aleluia, força, alabaçúbria, aleluia, Jesus. Eu acho muito interessante que um dos pontos mais importantes sobre a história de Ana é que ela é rendida aos pés do Senhor. Eita, alabaçúbria, ela era rendida aos pés do Senhor. Então, hoje nós estamos fazendo essa menção de Ana aqui para o quê? Para que nós possamos ser rendidos aos pés do Senhor em qualquer momento, em qualquer situação, amado. O Senhor, Ele não quer que eu e você sejamos mais e nem menos, mas Ele quer que nós sejamos o quê? Diferente. Aqui Ana, ela não era órfã. Ela estava apenas passando um processo, porque aquele processo tinha o quê? Um propósito. E esse propósito, ele vem na hora certa, no momento certo. E muitas vezes na minha e na tua vida, ao tempo certo, no momento certo de Deus vir e agir nas nossas vidas. Por quê? Porque é o tempo dele. Porque o tempo do Senhor é Kairos, nosso é Cronos. E Ele não foge do tempo dele. Porque Deus, Ele é detalhista e Ele sabe como trabalhar. O homem não, o homem quer para onde? Ana queria para onde? Ela não estava entendendo o processo que ela estava passando ali. E muitas vezes nós passamos situações que nós queremos para onde? Mas o Senhor, Ele fala nessa noite, é no meu tempo, na hora certa, no momento certo. Abre força, labaço. De que calabaço, brianai. Não adianta querer meter a mão pelos pés. Nós temos de o quê? De ir devagar, mas confiando, sem sair do propósito, da vontade do Senhor, amados. Não devemos meter as mãos pelos pés, porque nós sabemos que se nós metermos as mãos pelos pés, nós saímos em prejuízo. Porque Ana, ela tinha um esposo excelente, um esposo que amava ela, mas algo lhe faltava. Às vezes, amado, você tem tudo aquilo que apraz, tudo aquilo que agrada teu coração, tudo, mas te falta algo para completar. Mas o Senhor, Ele fala para você nessa noite, não se angustie. Eita, lava-súbria. Não se angustie, não se desespere, calma, permaneça, tenha fé, continue firme na direção e nos pés da cruz. Porque nós vimos aqui que Ana, a palavra não fala que ela murmurava. A palavra fala que ela passava o quê? Aquelas pelejas, aquelas situações de afronta, de humilhação, de zombaria. Mas o quê? Ela não retrucava porque ela tinha confiança no Deus que ela servia. E quantas vezes nós levamos afronta, muitas vezes nós queremos abrir a boca e responder na mesma altura. E o Senhor, Ele fala assim, olha, fecha a tua boca. Eita, lavassúria, fecha a tua boca. Muitas vezes o Senhor, o Espírito Santo fala assim, olha, fecha a boca, coloca o cadeado do lado. Porque o Senhor, Ele fala assim que Ele toma a frente, Ele toma a peleja. E a peleja do Senhor não é nossa. Porque o Senhor, Ele sabe como trabalhar na minha, na tua vida e na vida dos teus inimigos também. Porque só o Senhor sabe como trabalhar no coração do homem. Eita, lava sobre a terra. Quantas vezes querem abrir a boca e até amaldiçoar, mas o Senhor fala da conda, labra subianai, conta Jacó no vale encantamento. O que nós precisamos é o quê? É saber se disciplinar diante da presença do Senhor. Saber o que? Confiar nele. Eita, lava subianai. Porque você e eu, nós não somos mais o velho homem. Nós somos o quê? Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, novas criaturas, filho de Deus. Não adianta você querer colocar as tuas mãos, deixa o Senhor agir naquilo que precisa agir. Hoje o Senhor fala assim para você, tire as tuas mãos e deixa eu agir conforme eu
tem o que fazer. Eita, lavar, súbria, nai. Já pensou se aquela mulher tivesse toda vez que aquela outra mulher pirraçasse, se levantasse contra ela e ela fosse retrucar? Mas não, amada, ela tomou um posicionamento como uma mulher de Deus. Ela não se igualou. E muitas vezes nós temos que tomar um posicionamento diante de Deus e não se igualar. Porque eu quero falar para você que nós somos únicos e diferentes, nossa digital, cada uma é diferente da outra. Você não tem de fazer a mesma coisa ou retrucar na mesma medida com aquela pessoa que se levantou para o quê? Para fazer assim, não. O dente por dente, olho por olho, não. Confia no Senhor, que o Senhor, Ele sabe como tratar. Tudo vem na hora certa, no momento certo. Quem te justifica é o Senhor. Sabe por que Ele te justifica? Porque Ele está vendo o dia de amanhã. O Senhor, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não adianta você voltar para o velho homem. Não adianta. O que você tem que fazer, você tem que fazer no altar do Senhor. E nessa noite eu quero perguntar para você como está o teu altar diante do Senhor. Será que está precisando dar uma ajeitadinha no altar? Qual é o altar muitas vezes de pegar e falar assim, mas eu sou desse jeito mesmo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer, eu quero, pronto, já acabou. Não! Não funciona assim. Você é diferente, você faz a diferença. Cada dia nós aprendemos mais. Cada dia mais o Espírito Santo, ele nos ensina mais. Aqui, aquela mulher, ela queria algo do Senhor. Porque o Senhor tinha cerrado a madre dela. Só que ela queria algo do Senhor. Um filho. Mas nessa noite, o que é que você quer do Senhor? O que você precisa do Senhor? O que você tem colocado diante do altar do Senhor? O que você necessita do Senhor? Muitas vezes, metemos as mãos pelo pé sem sabedoria, mas é tempo de maturidade, é tempo de despertar. Aqui a palavra de Deus não fala quanto tempo Ana orou. Se foi 1, 2, 3 anos. Mas um estudo diz que foi 19 anos. E diz que naquele tempo, se a pessoa tivesse casado 10 anos e não tivesse filho, dava-lhe outra mulher para o quê? Frutificar e multiplicar. Olha que situação de humilhação. Muitas vezes o Senhor, Ele vira a tua vida de ponta cabeça. Tá bem? Ele vira, você olha e fala assim, Senhor, de um dia para o outro a minha vida virou de ponta cabeça. E nós temos de ter o quê? Maturidade suficiente para falar assim, Senhor, o que o Senhor precisa tratar na minha vida? O que eu preciso aprender com o Senhor? Qual é o propósito do Senhor na minha vida? Onde eu preciso ser trabalhado, ser sarado, ser cuidado? Onde eu preciso ser amadurecido? Onde eu preciso ser liberto? Onde eu preciso ser transformado? Onde eu preciso... Amado, porque o Senhor, Ele quer um povo diferente. Ele não quer um povo como que está lá no mundo. Ele quer que eu e você sejamos diferentes. Ana fazia o papel dela diferente. Ela era diferente. E o Senhor, Ele quer isso na minha e na tua vida. Ele quer que nós tenhamos maturidade. Porque como às vezes você pede algo para o Senhor e não tem a maturidade para receber aquela bênção que você está pedindo para o Senhor, para Ele colocar nas suas mãos. Se você não tiver a maturidade e você não for disciplinado, a tua bênção ela vai escorrer pelo meio dos dedos.
Aí você vai reclamar para quem? Para Deus. Louvado seja Deus. Ana, depois de passar tudo o que ela passou, ela vivia chorosa, entristecida, angustiada. Mas um dia ela fez uma escolha certa, mesmo que ela vivia, porque há momentos nas nossas vidas que o Senhor destrava o que você tem que fazer. Porque é um tempo que você fica com a mente fechada, os olhos fechados, e você fica, Senhor, eu não sei o que fazer. Parece que nada está acontecendo na tua vida. E quando nós começamos a colocar diante do Senhor, Senhor, destrava a minha mente, destrava a minha visão, o Senhor, Ele começa a trabalhar e você começa a ver coisas onde você não via. E é onde que o Espírito Santo, Ele começa a dar a direção daquilo que você necessita e precisa fazer. Aqui o que ela fez? Ela vivia com a alma dela até agitada, com ela mesma. Porque ela queria, dai-me filho, Senhor, dai-me filho, eu quero. Mas chegou um momento que ela, depois que ela desceu, ali, que ela foi adorar o Senhor, eu creio que ela despertou a mente dela saber como começar a pedir, como a conversar com o Senhor. Muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Nós sabemos apresentar diante do Senhor o que nós necessitamos, especificando. Porque o Senhor, Ele tem o prazer de conversar contigo. Muitas vezes você fala assim, mas o Senhor, Ele sabe do que eu necessito. Mas o Senhor, Ele quer o quê? Ter um tete a tete com você. Ele quer o quê? Intimidade de filho para pai. Não é só assim, Senhor, tu sabes. Sabe, porque Ele é onisciente, onipresente. Mas Ele quer ter o quê? Uma intimidade com você. Ele quer fazer o quê? Ele quer remover aquilo que não te acrescenta em nada. Muitas vezes medo, né? Eu creio que aquela tinha também momentos de medo. E o medo, ele neutraliza o teu potencial. Aqui ela se sentia até no sentimento de fracasso, de frustrada. Amado, eu quero falar assim para você nessa noite. Você tem um potencial que Deus te deu. Não se sinta fracassado e nem frustrado. Se levante, se coloque em pé e lute pelos teus objetivos, por aquilo que o Senhor, Ele tem para você. Você faz a diferença, ergue a tua cabeça. Deixe que maneie a cabeça, deixe que fale, deixe que zombe, mas faça a diferença. Tenha um posicionamento diante de Deus. Sabe como você consegue isso? É no joelho, é na oração, é na intercessão. Na oração o Senhor, Ele muda o que tem de mudar, porque a oração, ela é um diálogo com Deus. Aleluia, Jesus. Aquela mulher, ela vencia na oração. Eu e você, nós temos que vencer na oração. Na oração nós movemos e saqueamos o inferno. E envergonhado e confundido serão todos aqueles que se levantar contra a minha vida e a tua vida. E às vezes a pessoa, ela coloca barreira, ela coloca muralha. Mas sabe por quê? Porque ainda não pegou as armas espirituais, que é o jejum, é a oração, é a palavra. Porque o Senhor, Ele delega autoridade para mim, para você plantear a tua causa diante dEle e colocar diante dEle. Mas eu estou falando aqui em todos os sentidos da tua vida. Porque aqui cada um pode ter algo para apresentar diante do Senhor. Porque muitas vezes Satanás, ele suga as nossas forças de canudinho. É um cansaço, é um sono. É algo que o que tira as tuas forças, que nós sabemos que é no espiritual. E não é para você ter medo, não.
quem bater em retirada é Satanás. É o adversário das nossas almas. Por quê? Porque o Senhor, Ele te fortalece nessa noite. Faz muita diferença uma oração fervorosa diante de Deus. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Você é um justo nessa noite aqui. Movimenta, movimenta, movimenta. Sabe o que movimenta? Porque ela não ficou batendo de frente com Penina, não. Ela foi lá para onde? Para o altar. Não ficou com aquelas picuinhas, mexiqueiras, não. Tudo se resolve no altar de Deus. Tudo se resolve no altar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Ô general de guerra. Glória a Deus. Eu amava ela, gente. Eu creio que era um marido excelente. Eu quero falar uma coisa aqui para você, o Senhor. Lá em Isaías, acho que é 54, o Senhor fala que Ele é teu marido, que Ele cuida de você. O Senhor, Ele é o teu marido e Ele te ama muito. Ele te ama muito. Ele tem um zelo pela tua vida. E para vocês, varão, eu quero falar, o Senhor te ama muito. Pai, paizão nosso. Ele tem um amor incomparável, que nos chega ao coração, um amor imensurável, um amor grande, um amor com zelo, um amor com cuidado. Louvado seja Deus. Então a gente tem que destravar nossa mente, entender o amor de Deus para com as nossas vidas. Por quê? Porque muitas vezes aqui o Senhor permitiu, como muitas mulheres, toda aqui, se você vê de Gênesis a Apocalipse, o Senhor tem propósito, porque Ele é um Deus de propósito. Mas no propósito, Ele jamais vai falar para você o que você tem que passar para alcançar o propósito. Só que você tem que se permanecer firme. Aquela permaneceu firme, se permaneça firme. Não desista. Não seja covarde, deixa Deus cumprir. Seja obediente àquilo que Ele colocou nas suas mãos, aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele conta comigo e com você. Os dias são os maus e Ele precisa de mim e de você. Ele não quer meio, não. Ele quer eu e você inteiro nessa obra. A palavra de Deus fala o que vai falar lá em Apocalipse, né? Que Ele não quer o que nós, nem morno e nem frio. Porque se for morno, Ele pega e vomita. E muitas vezes o Senhor fala isso para nós nas nossas atitudes. Amado, nós temos que fazer diferença. Andar de cabeça erguida. Não dar nossa razão para ninguém. Louvado seja Deus. Aqui o Senhor, Ele já tinha um propósito, já tinha estabelecido no céu. O Senhor, Ele já tem um propósito na tua vida, já está estabelecido no céu. E quando é estabelecido no céu, eu quero falar para você nessa noite. Na terra, nenhum homem, nem ninguém pode impedir quando Deus quer agir. Quando Ele quer fazer na minha e na tua vida, ninguém impede o agir de Deus. Ninguém impede. Sabe o que é isso? É você ter certeza e convicção. É você nessa noite tomar posse dessa palavra e falar: Senhor, eu tomo, eu recebo, é minha, ninguém toma e ninguém tasca. Porque ali quando ela chegou, ela desceu e ela foi orar ali no templo. Porque ela falou assim: amado, ia adiantar ela ficar batendo boca com aquela mulher? Não ia. Tem situações que você tem que sair de cena. Saia de cena e vai para o altar. Vai falar com o Senhor, vai apresentar ao Senhor. E o que ela fez? Ela foi para o altar. E
quando ela chegou ali no altar, louvado seja Deus, ela, no 10, ela pôs com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Quem conhece o teu coração, as tuas necessidades é o Senhor. Como assim o Senhor conhecia e sabia o que ela precisava. E muitas vezes nós temos que se derramar diante do Senhor, numa intimidade com o Pai. Quero falar uma coisa para você. O Senhor também é um Deus que você pode fazer voto com Ele. Mas saiba fazer e pague também. Mas o Senhor, Ele tem prazer de ouvir a tua oração e a minha oração. O Senhor, Ele tem o prazer. Setembro agora vai fazer 2 anos que eu fiquei viúva, dia 8. E logo quando eu me casei com o Toninho, o Senhor falava assim para mim, o Espírito Santo. Ele falava assim: você vai casar, porém tu vai ficar viúvo cedo. E eu falava assim: Senhor, mas isso é da minha mente. E o Senhor confirmava isso. Quando foi em 2013, meu esposo trabalhando passou mal. E ele foi socorrido para levar ao hospital. E lá descobriu que ele tinha um problema de coração. E começou uma peleja muito grande. Né? Meu esposo, ele não tinha saúde. Quem olhava para ele era quem conheceu, um homem de 1,85 m. E que olhava e falava assim: não, esse homem não tem, mas ele não tinha saúde. Ele descobriu que tinha uma arritmia, já tinha tido um infarto. E aí começou o processo de cuidar tudo. E o Senhor falava para mim que eu ia ficar viúva. E, amados, olha só, você olhar a pessoa viva com você e o Senhor trazendo para você que ia ficar viúva. Quando foi no dia do começo de março, o Senhor, Ele me arrebatou dentro da minha casa e me levou como se eu, na mão dele. E o Senhor me levou no quarto da minha filha, trouxe, quando eu olhei assim, era uma maca, olha só, uma maca, e eu via os pés dele. E eu olhava assim e falava: nossa, é os pés do Toninho. E eu olhava assim umas caixas como de mudança, e o Senhor me levava de volta e eu voltava para o meu corpo. Só que quando eu voltava eu já caía num sono. E ali o Senhor, Ele já dava para mim o discernimento que o Senhor ia recolher ele. Aí eu levei fui na casa do Armando, liguei para ela, né, da irmã Adelaide, que é a irmã da Dália, que foi na casa dela que eu me converti. E ali também o Senhor confirmava isso. Passou 1 ano e pouco, eu fui se agravando, e o Senhor falando comigo. O processo foi fácil? Não foi fácil. E eu só sei que quando chegou no mês de setembro, não, final do mês de agosto, como nós estamos hoje, esse seria o dia que ele estava internado. E no dia 1º de setembro ele tinha tido alta. Aí ele veio para casa, tudo, mas ali ele não tinha saúde, qualquer coisa, eu não sabia qual era o dia que aquele homem não tinha dor. E ele firme e forte. Mas o Senhor, Ele tinha um propósito quando o Senhor cruzou ele no meu caminho, que era um propósito que, na minha vida e na vida dele, de missão. Por isso que eu falo, por causa de uma alma, o Senhor, Ele movimenta céus e terra. Por isso que nós devemos obedecer à voz do Espírito Santo de Deus. Dar ouvido àquilo verdadeiramente que o Senhor está falando conosco. Não posso deixar de falar que foi um excelente esposo, glória a Deus, né? Mas o Senhor cumpriu na vida dele o que tinha que cumprir através da minha vida. Foi um propósito. E quando ali o Senhor falou,
se fechava um ciclo da minha vida. Foi fácil? Não foi. O luto foi fácil? Foi o luto que eu mais senti na minha vida. Eu nunca senti a dor de um luto. Eu não sabia o que era a dor de um luto, e eu senti do meu esposo. Só que eu coloquei isso no meu coração, que luto se cura no altar. Por isso que eu falo para você, eu não estou falando mediante a experiência na minha vida. E foi que o Senhor me sustentou na caminhada. Porque em muitos momentos eu me via depressiva, encostada. Porque se eu deixasse, se eu não buscasse força, como diz a palavra de Deus lá em Hebreus, aonde não tem força, eu tinha caído numa depressão. Por isso que eu falo para você, não é para você segurar na mão de Deus, é falar, Senhor, segura nas minhas mãos. Porque se você segurar nas mãos de Deus, você pode soltar. Mas quando você fala assim, Senhor, segura nas minhas mãos, Ele segura firme e forte. Firme e forte. Louvado seja Deus. E ali o Senhor tem trabalhado, fechou um ciclo da minha vida. E eu conversava com o Senhor, falava, Senhor, né? O porquê, o que aconteceu? E o Senhor, Ele abre o leque e o Senhor, Ele começou a falar comigo o porquê. Porque foi um tempo de missão na vida dele. Na época, quando eu estava aqui no Ministério Torre Forte, eu louvo a Deus, né? E o Senhor me falou assim para mim, assim, você vai sair por um tempo daqui, e me enviou para outro arraial, para outra terra, por causa do propósito de uma vida. Eu me senti como, Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, e vai para a terra onde eu te mandar, porque eu tenho um propósito lá. Não é diferente. O Senhor, quando Ele tem que fazer algo, Ele agita e nós temos que obedecer. Fechou um ciclo da minha vida, se abriu outro ciclo. O Senhor falou assim, tu vai passar pelo processo. E eu acho muito interessante, eu falei, Senhor, começou o processo na minha vida. Posso falar tudo que eu falei agora há pouco. A minha vida, ela virou, de cima ela virou de ponta cabeça. Mas todavia, todo o tempo. Ah, você era forte, pastora Laura? Você era? Não, porque muitas vezes me deu desespero. Quantas vezes eu chorei e me deu desespero. Quantas vezes fazer igual Ana, ia para o altar chorar. O altar dentro da tua casa, da minha casa. Quantas vezes? E ali eu chorava e derramava diante do Senhor, passando aquele processo. Cheguei até a falar para o Senhor, Senhor, Jó, passou só um ano. Eu estou passando, pai, já passou de um ano. Eu já passei pela fuinha 3 vezes e agora estou sendo ralada. Mas eu vou te falar assim, bendito seja o nome do Senhor. Porque em nenhum momento o Senhor me deixou, mesmo passando o processo. Amado Senhor, Ele não te deixa. O Senhor, Ele está contigo. Na alegria, na tristeza, na dor, o Senhor, Ele está contigo. Na raça, labra, subrenai. Aleluia. E por esses tempos eu tive um particular com o Senhor e falei assim, Senhor, eu dentro da minha casa, sentado na minha mesa, eu falei assim, Senhor, a prova ainda está continuando, a prova já parou, não parou, eu fui aprovada ou não? E eu louvo a Deus para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor que eu quero falar para você, amada, que os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, viu? Você não é abandonado, não. Se você vem aqui, você busca o Senhor, está na tua casa, você conversa com o Senhor, não pensar que o Senhor não está me vendo, não seja injusto e nem murmurão. Porque o Senhor, Ele está te vendo. E foi numa sexta-feira, e eu tinha conversado com você, eu não sei se foi na quinta ou se foi na sexta-feira mesmo. E me ligaram e falaram assim, tem um pastor que quer ir na tua casa. Eu olhei assim,
Falei, Jesus, se for permissão do Senhor de vir na minha casa, o Senhor traga, se não, não traga. E realmente, veio até o meu portão, entrei, mais 2 irmãs, e ele sentou ali na mesa assim junto comigo, e ele começou a falar de uma palavra de Deus para com a minha vida. E aí ele pegou, se levantou e falou assim, a pastora falou desse jeito para Deus, Senhor, a minha prova acabou, fui aprovado ou não? O Senhor mandou eu vir aqui para te dizer, a tua prova acabou e você foi aprovado. Glória a Deus, na raça, labra, subriamar. Então você vê assim o que, amado? O refrigério, o cuidado do Senhor. O Senhor não vai dar nada além daquilo que você não aguente, que você não suporte. É fácil? Quem falou que é? Não é fácil. Mas você tem a certeza que o Senhor, Ele está te carregando no colo. Eu quero falar para você, amado, seja uma pessoa firme, uma pessoa de fé, uma pessoa que pratica a fé. Como Ana, ela foi tirada como uma heroína da fé. Nos detalhes que ali ela chorava e gemia. Eu posso muito bem dizer isso. O processo foi fácil? Não foi. Foi doído? Foi doído. Mas glória a Deus, eu estou aqui. Você está aí. E o Senhor, Ele não te deixa. Glória a Deus, aleluia. O que nós temos que derramar? Temos que derramar a nossa oração no altar do Senhor, mas que ela venha brotar em lágrimas da nossa alma. Da nossa alma. Amém, igreja? A palavra de Deus também diz que aquele homem, ele pegou e falou para ela assim, ele pegou e julgou ela também. Para você ver que vem tantos apontes de um lado do outro, do lado do outro. Vem a ponte para te querer te desanimar, te entristecer, tirar você do foco. Mas de tudo isso você tem o quê? De se esquivar. Louvado seja Deus. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem de vinho, nem de bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Porque ali ela julgou. Muitas vezes a pessoa te julga por aparência, mas não sabe o que você está passando. E esse julgar pela aparência é muito perigoso. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque ai daquele que mexe com a mulher ou com o homem que tem joelho no altar. Ai daquele. Deus não deixa nada encoberto. Deus, Ele traz. Deus, Ele mostra na raça, de raça, lava, conta, lava. Deus, Ele olha. Deus, Ele tem os princípios dele. Deus, Ele não trabalha pela metade. Louvado seja Deus. Mas o Senhor aqui, quando ela fez aquele voto, e quando Ele viu que verdadeiramente ela era uma mulher, que eu creio que estava no coração de Deus, Ele mudou aquilo que Ele tinha falado, Ele transformou em bênção para a vida dela e abençoou a vida dela. Você vê que ali, amado, há um momento na vida da gente, quando nós derramamos a nossa alma diante do Senhor, o Senhor, Ele entra com algo tão maravilhoso sobre as nossas vidas, que nosso semblante já não é o mesmo. Ele faz uma mudança nas nossas vidas. Ele faz mudança. Louvado seja Deus. E Ele não se deixa escarnecer por nada. E aqui o Senhor, o que? Ele viu tudo que ela estava passando, e ali ela, saiu daquele lugar,
Ali ele falou assim: vai em paz, que o Deus de Israel te abençoe e conceda o desejo do teu coração. Louvado seja Deus. E nessa noite o Senhor fala para você e para minha senhora: vai em paz, tenha paz, tenha paz, porque o Deus de Israel, ele se faz presente aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. E você vê que quando aqui, aleluia, Jesus, ele disse: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram, e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Eu quero falar para você nessa noite que o Senhor está se lembrando de você. O Senhor está se lembrando de você, amado. Tá? Alegra teu coração nessa noite. Não olha as dificuldades que está lá fora, porque você tem um Deus que cuida de você, um Deus que se lembra. Ainda que você olhe e fale assim: Senhor, mas está tão difícil. Está difícil essa causa. Deus, ele planteia a causa. Deus, ele move situações para dar vitória àquele que busca ele. Louvado seja Deus. E aqui Ana, para terminar, louvado seja Deus. Quando ela recebeu a bênção, o Senhor se lembrou dela, conheceu ela e ela recebeu a bênção. Ela recebeu a vitória. Ela engravidou e o Senhor bradou na vida dela. Não é diferente. Eu não sei qual é a área da tua vida que pode estar estéril hoje, mas eu quero falar na autoridade a qual o Senhor me concede. Essa área que está estéril vai frutificar, vai germinar e vai dar frutos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Amém, igreja? E o que você vai fazer? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você vai fazer como Ana fez. Vai ter um cântico de vitória, de adoração dos teus lábios, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos passar para a parte financeira, né? Louvado seja Deus. Né? Aquele que vai